Bem-vindo, eu sou o professor Stanley e hoje eu vou te mostrar como nunca mais errar uma questão de fração. Então, qual a importância para você aprender fração? A fração geralmente não é a questão em si, ou não é a maior parte da questão. É um detalhe que aparece no começo ou no final do enunciado. E se você errar esse detalhe, você perde a questão, porque ainda não sabe fração. Então vamos aprender? E o que você precisa aprender sobre fração? O mais importante é entender que toda fração é, na verdade, uma forma de expressar uma divisão, em que o traço separa a parte de cima, que é o numerador, que está sendo dividido pela parte de baixo, que é o denominador. Então, por exemplo, 2 sobre 1 é simplesmente 2 dividido por 1, que é 2. E qual a importância disso? É que a gente pode representar, por meio de números, uma operação de divisão. Por exemplo, 3 dividido por 2 pode ser expresso por 3 sobre 2. E agora que você sabe o que é uma fração, você está pronto para resolver os 5 tipos de questões que podem ser pedidos para você resolver. Mas antes disso, uma dica rápida. Para resolver todos esses, você tem que entender que uma fração é um equilíbrio. Ou seja, tudo que acontece na parte de cima também acontece na parte de baixo. Por exemplo, se for um 3 sobre 5, você pode fazer tudo que você quiser na parte de cima e na parte de baixo, envolvendo as operações. Por exemplo, multiplicar em cima e embaixo por 2, você vai descobrir que 3 sobre 5 é a mesma coisa que 6 sobre 10. Então, mantendo esse equilíbrio, a fração sempre está correta. Sabendo disso, a simplificação é uma forma que a gente vai encontrar uma fração, por exemplo, 2 sobre 4, que está correta, mas queremos que o resultado fique mais simples. Vamos usar esse mesmo princípio do equilíbrio, só que agora na divisão. Ambos os números são múltiplos de 2, então podemos dividir ambos por 2 e obter o resultado 1 sobre 2. Isso com qualquer fração, por exemplo, 3 sobre 12. O equilíbrio entre eles é que ambos são múltiplos de 3. Então podemos dividir ambos por 3 e obter o resultado 1 sobre 4 como a sua forma simplificada. Para somar ou subtrair frações, é a mesma técnica. A gente tem que primeiro avaliar o denominador. No caso dos denominadores sendo iguais, é mais simples. A gente tem apenas que somar as duas partes de cima, 1 mais 3, 4, e manter o denominador. Vai ser 2. 4 sobre 2 igual a 2. Que é bem simples, tanto para a soma quanto para a subtração. Porém, quando forem diferentes, a gente tem que avaliar esse equilíbrio entre os denominadores. E qual a forma mais fácil de fazer isso? É multiplicando um pelo outro. Quanto é 3 vezes 4? 12. Então, vamos colocar o 12 embaixo em ambos os casos e pensa no equilíbrio. O 3, para ver a 12, ele multiplicou por 4. Então, 4 também foi multiplicado por 4, dando 16. E o 4 aqui, para virar 12, foi multiplicado por 3. Então, o 5 também é multiplicado por 3. 3 vezes 5, 15. Resultando 1 sobre 12. A multiplicação das frações é um dos mais simples. Basta a gente multiplicar o que está em cima pelo que está em cima e embaixo por baixo. Os de cima, 4 e 3, resultam 12. E 2 vezes 6, 12. 12 sobre 12, 1. Isso a gente pode também aplicar o conceito da simplificação durante a operação. Por exemplo, quando a gente tem dois números múltiplos de 10, podemos dividir ambos por 10. Uma dica de divisão por 10, basta cortar um zero. Isso a gente pode fazer, inclusive, entre frações diferentes, desde que seja sempre um de cima e um de baixo. Um zero aqui e um zero aqui. 5 vezes 1, 5 sobre 8. E para divisão, basta lembrar que uma divisão é o contrário, o inverso da multiplicação. Então, sempre que aparecer uma, a gente tem que primeiro repetir o começo, 7 sobre 3, e alterar a divisão por multiplicação, e colocar o inverso da operação agora, da fração. 5 sobre 2 vai virar 2 sobre 5. E virou a multiplicação normal. 7 vezes 2, 14, 3 vezes 5, 15. Nesse mesmo caso aqui, vamos repetir o primeiro. E agora a divisão vai virar uma multiplicação pelo inverso. 3 quintos. Divide ambos por 5. Ali fica 7 e aqui fica 1. 7 vezes 3, 21. E 14 vezes 1, 14. Divide por 7 aqui ainda. Vamos conseguir 3 sobre 2. E com isso você aprendeu o mais importante de frações em menos de 5 minutos. Quer fazer o seu melhor? Venha ser Estanjor.